Fala pessoal do Não Parece, mas é sério, tudo bom com vocês? Bruno Cunha aqui pra te falar de um filmaço com 5 estrelas, 28 estrelas, não importa como você classifica esse filme, você vai acabar pensando numa classificação muito alta pra ele. Eu tô aqui falando de Guerra Civil e eu não tô elogiando esse filme só porque tem o Wagner Moura, só pra deixar registrado aqui no vídeo. Eu tô aqui elogiando esse filme porque ele tem uma narrativa muito interessante do seu começo, meio e fim e vai transitando entre esses atos com extrema facilidade. A história vai contar a partir do olhar de um grupo de jornalistas que vai fazer uma viagem tentando uma entrevista com o presidente, porque durante essa guerra civil, lembrando que é um mundo distópico, o presidente ele não deu nenhuma declaração sobre atitudes que ele vai tomar, ou ele não tomou, tentar acalmar a população. Ele se abstém disso e eles, como jornalistas, querem uma posição do presidente. Só que para fazer isso eles têm que cruzar, vamos dizer, alguns estados, ou seja, uma viagem longa para conseguir cumprir esse objetivo. E aí que é muito legal nesse filme. A partir do momento que eles começam essa viagem para uma tentativa de entrevista, e você vai vendo esse conflito de duas formas. Primeiro, por aquele olhar geral, no sentido de estamos vendo a história, e um olhar pelo olhar jornalístico do trio, né? Porque a gente sabe que se você acompanha trabalhos jornalísticos, o olhar é sempre um pouquinho diferente, para justamente pensando na escrita, pensando no vídeo, pensando ali de como ele vai trabalhar o tema que ele tem na mão. Então o filme ele vai transitar entre esses dois momentos com extrema facilidade para justamente te envolver quando você perceber se está dentro da narrativa. E o legal é que esse núcleo jornalístico, que é o Wagner Moura, Vai Brasil, a Kristen Dunst e a Kaylee, tem ali opiniões muito diferentes e habilidades também muito diferentes. E isso vai se adicionando toda vez que o filme coloca uma nova camada de tensão. Porque a partir do nome Guerra Civil, você sabe que as coisas não estão ali muito legais nos Estados Unidos. E aí essa tensão ela vai sendo escalonada a cada ato de uma forma impressionante. Claro, muito ajudado pela distopia, porque a última vez que você tem uma distopia, você pode dar aquela endoidada no seu roteiro. Mas tem ali uma camada de tensões muito interessante. Inclusive, o elogios para Kristen Dunst, um dos melhores papéis da carreira dela, né, recente, e para o nosso amigo Wagner Moura, mas não é só pelas camadas dos personagens dos dois, é porque eles têm personalidades diferentes, eles se envolvem diferentes com o tema, então você acaba meio que se ligando com um deles com muita facilidade. O diretor, o Alex Garland, que a gente conhece de vários filmes da A24, né, fez Ex Machina, fez Aniquilação, essa dose que ele tem de realidade, essa dose que ele tem de loucura, entra muito bem nesse filme. Eu até diria que é um dos filmes que eu mais gostei dele na direção, justamente por isso. Porque geralmente nos outros filmes dele tem muita loucura? Tem. Mas nesse também tem. Só que ele tenta trazer uma loucura que faria sentido. Por exemplo, se a gente pegar militares que endoidaram, né, se eles estão defendendo o que é certo ou não, por exemplo. Esse filme tem isso, né, de militares que não entendem se eles estão realmente defendendo os Estados Unidos ou se eles estão defendendo uma outra pessoa. Então ele dosa isso muito bem, e além de ele usar a fotografia como uma arma para trazer sentimentos. Então você tem ali momentos em preto e branco, momentos em colorido, para justamente colocar os sentimentos dentro da narrativa com extrema facilidade. Claro, estamos ainda no meio do primeiro semestre, ainda estamos em abril, então é muito cedo para falar de um grande filme, ou se ele vai ser um dos filmes do ano. Mas dessa leva recente, vamos dizer assim, desse primeiro semestre, com certeza Guerra Civil é um filme para você prestar atenção por tudo isso que eu falei, seja por um bom roteiro, pela camada de tensão, pela atuação. Vá ver.